Oi, tudo bem? Hoje eu vim bater um papo com vocês a respeito de como vocês já viram aqui em cima, né? De tentante a gestante. Contar um pouquinho da minha experiência, como foi a tentativa da segunda filha. Eu sempre sofri com vários micropolicísticos, daqueles bem chatinhos, bem enjoadinhos. E quem não sabe, quem tem vários micropolicísticos, ela geralmente ela não ovula, ela pode ter mês que ovula, pode ter mês que não ovula. Então se torna um pouco mais difícil, né? Engravidar, né? E eu engravidei quando minha filha estava com 1 ano e pouquinho, a minha primeira filha, estava com 1 ano e pouquinho, eu engravidei. Só que foi uma gestação embrionária. E eu sofri muito, assim, foi bem difícil, bem complicado pra mim, porque eu não aceitava, sabe? Vou ser bem sincera, eu não aceitava, porque eu me achava incapaz, me achava inútil. Vou ser bem sincera com vocês, estou abrindo meu coração. Me senti inútil e tal, e eu entrei no processo de depressão e síndrome do pânico. Foi uma coisa foi assim, ao mesmo tempo eu entrei no síndrome do pânico e na depressão, porque assim, com a síndrome do pânico, você se isola do mundo. E nisso que você se isola do mundo, você acaba ficando deprimida, ficando triste, porque você se isola. Então você acaba meio que desanimada, você não tem vontade para nada. Enfim. E aí eu tive esse processo de síndrome do pânico, que foi, assim, punk na minha vida também. Foram 3 anos de bastante crise, 3 anos de medicamento. 3 anos no mínimo, né? Que isso eu lembro contando. 3 anos no mínimo de medicamento. 3 anos de muito choro, de muita oração, de medos, de solidão, porque a maioria não entende o que você tem, a maioria não quer nem saber o que você tem, a maioria não está nem aí pro que você tem. Você bem, sabe, essa é a realidade. Se você sofre com depressão hoje em dia, você é taxado de não ter nada pra fazer, síndrome do pânico, você é nova, você não tem que ter essas coisas não. Pânico de quê? Você tem medo de quê? Você não pode ter medo, você não, sabe, mas é uma coisa que você não pode controlar. É assim, se você pudesse controlar, se você pudesse não sentir, é óbvio que você não sentiria, sabe? E as pessoas não conseguem entender isso. E aí foi um período bem complicado mesmo, e eu acabei desistindo de tentar engravidar de novo por medo de acontecer a mesma coisa, por N motivos, sabe? Por eu não me achar capaz, acabei saindo desse caminho da gestação, porque eu também fiquei doente, né? Eu fiquei com depressão, então eu não tinha condições físicas nem psicológicas para trazer ninguém ao mundo. E eu pedi a Deus muito. Vai ficar um pouco meio religioso, mas não é bem religioso, mas não vou falar de religião, vou falar de força. Eu pedia muito a Deus que quando eu estivesse apta, quando eu estivesse 100%, que Ele me trouxesse o meu sonho, que era ter um segundo filho. E eu fui vivendo minha vida e tal, os anos foram passando, né? Minha filha, essa segunda gestação aconteceu minha filha ia fazer 2 anos, ou seja, mais ou menos uns 6 anos atrás. E aí fui tentando 5 anos, né? Porque eu engravidei, minha filha tinha 7 ainda. E eu fui vivendo minha vida normal, tava doente, enfim, fui me tratando, fiz terapia, tomei medicamento, eu me afastei do trabalho por conta dessa questão de doença, enfim, né? E aí eu saí totalmente dessa questão da gestação. Sendo que nesse meio, quando eu comecei a me sentir melhor, eu comecei a voltar a essa vontade de ter um filho e tal. Mas aí com medicação forte você também nem pode tentar, porque é muito complicado, né? E aí eu fui vivendo minha vida. Aí quando mais ou menos um ano antes de eu engravidar, eu parei de tomar remédio e tal, e aí ficava, né, namorando, enfim, né, namorando, e nada da gestação vir, nada do bebê vir, e aí eu desencanava e voltava a tomar o anticoncepcional. E aí eu deixava rolar, né, ficava com anticoncepcional por um tempo,
E voltei e voltava e parava. Aí, quando fez mais ou menos quase um ano mais ou menos, dessa ida e vinda de anticoncepcional, eu resolvi parar. Falei, não, vou parar, até porque tava me fazendo mal, enfim. E eu tava tomando um antidepressivo, mas um antidepressivo muito fraquinho, tá? E muito fraquinho mesmo e tal, com uma dosagem muito baixa, só uma dosagem porque eu tava tendo muita tonteira e tal. Eu tava tomando uma dosagem muito baixa mesmo. Aí eu segui minha vida, fui fazer o que eu tinha que fazer, eu tava resolvendo questões de mudança, tava resolvendo questões de outras coisas e tal, e tava indo pro 3º mês sem remédio. Eu falei assim, opa, 3º mês, no 1º mês, nada, 2º mês, nada. Eu usava um aplicativo no celular, Meu Calendário, acho que Meu Calendário, isso mesmo. E lá marca, quando você marca a sua data da sua menstruação, e aí ele calcula um base que você dá, né, de o seu ciclo mais ou menos, o seu período fértil. E eu tinha feito 2 meses, falei, vamos fazer. E eu tava também totalmente desligada, tava em época de Copa do Mundo, minha filha, eu engravidei em julho. E tava totalmente em época de Copa do Mundo, muito feliz, eu tava com N coisas para resolver, questões de mudança e tal. E falei, vou ficar sem tomar remédio. E aí, nesse meio tempo, eu falei assim, eu fui procurar um médico especialista, porque eu tava ficando preocupada por eu não conseguir, né? E eu falei, poxa, será que eu tô com ovário poliquístico de novo? Será que tem algum problema e tal? E, né, fui procurar o médico. Aí o médico falou assim, não, você é saudável, você é nova e tal, mas você é muito ansiosa. Eu vou te passar um exame, aquele histeroscopia, né? Que é aquele que o caninho entra, né, e vê como é que tá as trompas, se tem alguma obstrução. Quem é tentante sabe que exame é esse. É a maioria do pessoal fala isso. É um nome bem grande, histerossalpingografia, né? E aí ele passou. Só que ele falou assim, você espera a menstruação vir, assim mesmo. Você espera a menstruação vir pra você marcar. Aí eu, beleza. Espera você marcar. Aí eu falei, tá bom, então vou esperar. Aí eu liguei pro laboratório, o laboratório falou a mesma coisa, você tem que esperar você menstruar pra você ligar pra cá, porque pode ter algum risco de você estar grávida, enfim. Aí eu, numa boa, continuei minha vida, na época de Copa do Mundo, várias coisas acontecendo, todo mundo feliz a beça. E eu continuei normal, vivendo minha vida, eu vi lá no calendário, mas já tinha testado alguns meses e nada tinha acontecido, eu falei, relaxa. E aí, quando foi no começo de agosto, acho que a minha menstruação era pra 24 de agosto, alguma coisa assim. Acho que era 4 de agosto. Na segunda-feira, no dia anterior, eu fui ao banheiro e eu vi umas gotinhas tipo uma borrinha. Eu falei assim, ela vai descer. Vou deixar o absorvente por perto. Aí foi terça, isso é na segunda, né? Foi no domingo. Aí veio segunda, veio terça, veio quarta, nada da menstruação descer. Aí eu, opa, tem alguma coisa estranha, só aquela borrinha. Fazer alguma coisa estranha. Aí eu fui comprar um exame de farmácia, aqueles básicos mesmo, sabe? Na farmácia mesmo. Aí fui comprar e eu tava na casa da minha mãe, fui pra casa da minha mãe e fui ver. Aí eu falei assim, vou esperar até amanhã. Se ela vier amanhã, se ela não vier até amanhã, eu faço o exame. Só que a pessoa aqui é extremamente ansiosa, gente, vocês não têm noção de como eu sou ansiosa. Aí eu fui e tal, e cheguei na casa da minha mãe e falei assim, não vai dar certo, eu vou fazer isso logo. Cheguei, peguei, mãe, tem um copinho descartável aí? Aí depois eu vi que no próprio exame tinha um copinho. E eu não precisei pegar copo descartável. Aí vi um copinho e tal, aí fiz. Eu olhei aquilo, falei, mãe, peguei aquilo tremendo. Mãe, quantas linhas tem aqui? Quantas linhas tem aqui, mãe? Quantas linhas tem aqui? Minha mãe, acho que tem uma. Eu, mãe! Pelo amor de Deus, coloca o óculos, mãe! Coloca o óculos, mãe.
Minha mãe tem duas. O que que é isso? Assim mesmo. Aí eu, mãe, eu tô grávida. Ela, o quê? Aí eu falei, mãe, eu tô grávida. Aí eu liguei pra minha irmã, desesperada. Mãe, Francine, minha irmã, Francine. Aí mandei mensagem no WhatsApp, mandei a foto. Aí ela, mentira! Eu sei que foi você. Só que o meu marido eu não contei de início, né? Eu não contei de início porque eu queria fazer exame de sangue, queria ter total certeza e tal. E aí eu fui fazer exame de sangue no dia seguinte, né? Com a ansiedade louca. Aí eu fiz exame de sangue e deu positivo, né? Eu tava grávida mesmo. Aí eu passei numa lojinha, comprei uma roupinha que ele é tricolor. Acho que eu falei isso pra vocês em algum vídeo desses. Acho que eu mostrei no vídeo de comprinha. Não, os primeiros vídeos de comprinha do bebê. Né? Aí ele tricolou e tal, eu comprei. Aí eu mostrei, aí falei assim, eu sei que no domingo era o dia dos pais. E eu peguei o exame na quinta. Aí eu falei assim, vou esperar até domingo. Só que mais uma vez a pessoa ansiosa pra garão e não aguentou e mostrou a ele. E aí começou a nossa vida como gestante. Não foi uma gestação fácil, se eu falar que a gestação da minha filha foi fácil, não foi. Eu tive descontrole de hipotireoidismo, descontrole da tireoide. Minha tireoide descontrolou. E a tireoide descontrolou, tive alguns sangramentos. Eu tive um sangramento com 9 semanas e tive um sangramento com 16 semanas. O sangramento com 16 semanas foi bem forte. Fiquei com muito medo nas duas vezes. Mas eu orei, entreguei a Deus, enfim. Aí voltando um pouquinho. A primeira outra. Eu sei que é só até gestante, mas eu vou contar pra vocês como é que foi a primeira outra. Eu sei que quem é tentante vai adorar esse vídeo. Eu acho que vai, né? Porque quando eu era tentante eu adorava esse tipo de coisa. E aí eu fui na primeira outra. Marquei no médico top e tal, que era particular, porque todo mundo falou que ele era maravilhoso. Eu morrendo de medo, né? Porque a primeira outra que eu descobri que era uma gestação embrionária. Foi um baque. Vou contar mais ou menos como é que foi. Eu cheguei no consultório. Eu, meu esposo e minha filha. Minha filha era pequenininha, de quase 2 anos. E a gente entrou pra fazer outra. Tava toda animada, toda tranquila. De repente, a médica começou a catucar e não achar nada. E aquilo foi me dando desespero. Um desespero. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí chamou outra médica. Gente, isso é uma sensação horrível. Só quem passa por isso sabe. É uma sensação horrível. Eu acho que é tão ruim assim quanto... não vou comparar, mas assim... É tão ruim quanto quando a pessoa vai e vê um bebê que não tem mais vida, né? Enfim, os dois são muito tristes, mas essa é a minha experiência, então... Pra mim foi muito impactante. E aí a médica mexendo lá... Nada. Meu Deus. Eu saí isolada do consultório, isolada da sala, né, de exame, saí isolada, eu chorava. Chorei muito. E aí, voltando do atual, e aí eu fiz exames e tal, eu passei por uma curetagem, vou contar isso pra vocês, um parênteses grande. Aí eu passei por uma curetagem, só que o médico fez uma merda, desculpa o palavreado, e eu tive que passar por outra curetagem porque ele não limpou direito. Então eu tive uma hemorragia muito forte, eu tava com medo até de uma grave infecção e foi brabo, porque eu cheguei no hospital com sangramento fortíssimo e a médica teve coragem, a médica da emergência teve coragem de olhar pra mim e falou assim: você tem certeza que você fez curetagem? Você não abortou? Assim mesmo, gente. Você tem noção? Você tá sofrendo, a médica ainda vira pra você falar isso. Mas enfim. Aí voltando agora pra atualidade. Aí o médico dessa vez na sala da outra, eu expliquei pra ele, falei, estou morrendo de medo. Ele, por quê? Eu falei assim, porque eu tive uma embrionária. Ele, relaxa. Assim mesmo, relaxa. Não vai acontecer de novo. Você quer ver? Aí começou o exame. Aí eu vi aquele coraçãozinho lindo ali, batendo, aquela coisinha
tão pequenininho, um feijãozinho tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu saí em êxtase, assim, muito feliz. Eu tava com 2 meses, eu tava com 8 semanas, mais ou menos, acho que 7, 8 semanas a primeira outra. E foi a coisa mais linda do mundo, ver aquele feijãozinho piquitito ali, sabe, batendo coração, assim, e vendo ali. Foi muito emocionante. Abençoada, sabe? Só tem essa palavra. Fui abençoada. E assim, o que eu falo, o momento que eu relaxei na minha jornada como tentante, veio. A ansiedade me bloqueava muito e eu ficava assim, querendo saber o dia que eu tava ovulando, o dia perto do dia fértil. Eu sei que eu, sabe, relaxei mesmo nesse mês e engravidei. Então foi assim, eu tenho certeza que foi a minha ansiedade que me prejudicava muito. Então deixo uma dica pra você tentante, que tá passando por isso, que tá lutando anos, meses. Assim, eu sei que é difícil, eu sei como é difícil, mas a melhor coisa que você pode fazer é relaxar. É não deixar a ansiedade tomar conta de você, porque só te prejudica. Que aconteceu comigo e aconteceu com várias pessoas que eu conheço. Então, como eu disse, assim, foi o mês que eu relaxei, foi o mês que eu falei assim, ai, esquece essa questão de gravidez e tal, tenho 300 milhões de coisa pra fazer. E fui feliz. E tá minha filha aí pra contar essa história, tá? Eu já sofri por isso, eu já chorei por isso, eu já pensei que eu não fosse conseguir. Já me senti inútil, já me senti a pior mulher do mundo, porque 300 milhões de meninas, de mulheres têm filhos, largam filhos por aí, e eu, que teria uma certa condição, não, assim, uma certa condição não, mas eu que queria tanto, não conseguia essa bênção, essa dádiva, que toda mulher, que a maioria das mulheres tem, né? Então eu sofri muito, 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 muito mesmo. Pensei até em colocar DIU, gente. Gente, eu tava com um processo pra colocar DIU. Eu falei assim, eu perdi a reunião. Tem uma reunião do plano de saúde que você tem que assistir, né, de planejamento familiar. E eu ia colocar DIU uns meses antes de engravidar. Acho que uns 4 meses antes de engravidar. E eu falei, vou assistir a reunião pra colocar DIU. Aí depois eu falei assim, quer saber uma coisa? Não vou colocar DIU nada, vou continuar com anticoncepcional, depois eu penso nisso, né? E falei, caramba, vou continuar normal. Eu ia colocar DIU. E aí Deus falou, não coloca não. Aí falaram, não coloca não. E aí eu engravidei. Então, mais uma vez eu digo pra você que tá passando por isso, não fique preocupada. Tente o máximo abstrair, tente o máximo do máximo, curtir o seu marido, curtir o momento que vocês têm juntos, porque se você focar só em, tem que ficar com a perna pra cima, olha o que eu tô falando, tem que ficar com a perna pra cima, não vou me lavar depois da relação, umas coisas assim, sabe, que quem é tentante sabe muito bem que tem isso. Vou botar o colchonete não, uma almofada debaixo do bumbum, pra ficar com o bumbum, mas ficar assim, quem é tentante vai me entender. Não precisa fazer isso, não precisa se focar nisso, porque vai acontecer no seu tempo, no tempo certo. É só você ter fé e você vai conseguir isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que era pra ser um vídeo muito curto, mas aí ficou gigante. Vou tentar editar o máximo possível pra vocês não ficarem de saco cheio da minha história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse é um grande vídeo de um pedação da minha vida que eu contei aqui pra vocês e de uma experiência que, graças a Deus, teve um final feliz e você também vai ter, tá bom? Beijo e até a próxima.